Amados irmãos, queridas irmãs, estamos assim vivenciando o Retiro Quaresmal, hoje dia 28 de fevereiro, terça-feira da primeira semana da Quaresma. E temos a alegria de convidar você, convidar a sua família, para juntos partilharmos a palavra de Deus. Hoje, partilhando o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo do 7 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não usei muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como ele, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vos os peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que te comete, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, no contexto geral, sobretudo da Sagrada Escritura, percebemos que os mestres costumavam ensinar os discípulos a rezar, transmitindo o resumo da própria mensagem. O Pai Nosso traz o espírito e o conteúdo fundamental de toda a oração cristã. Esta oração se faz na intimidade filial com Deus, quando chamamos Deus de Pai, Pai Nosso. Apresentando assim o pedido mais importante, que o Pai seja reconhecido por todo, o nome. Que sua justiça e amor se manifeste, ou seja, o seu reino se manifeste. Que na vida de cada dia, Ele nos dê vida plena, o pão de amanhã. Que Ele nos perdoe como nós repartimos o perdão. Que Ele não nos deixe abandonar o caminho de Jesus, ou seja, cair em tentação. Então, percebemos que o evangelista Mateus aproveita para contrapor a oração cristã, a oração dos fariseus e dos pagãos. Então, o Pai Nosso mostra a simplicidade e intimidade do homem com Deus. Na primeira parte, pede-se que Deus manifeste o seu projeto de salvação. Na segunda, percebemos que perde-se o essencial para que o homem possa viver segundo o projeto de Deus, o pão para o sustento, bom relacionamento com os irmãos e perseverança até o fim. Então perceba que, ao ensinar aos discípulos de modo conveniente a rezar, Jesus os exaltava a se colocarem numa contínua busca de sintonia com a vontade do Pai. Os 7 pedidos da oração do Pai Nosso constituem a síntese de toda a vontade do Pai para os discípulos. Santificar o nome de Deus, meus irmãos e irmãs, significa romper com a idolatria, romper para a radicalidade em Deus na sua vida. Então, santificar o nome de Deus é justamente romper com a idolatria para radicar em Deus as suas vidas. Fora de Deus, para quem santifica o nome divino, nada tem valor absoluto. Então perceba que as coisas que o Pai mais deseja é ver seu reino acontecendo na vida de todos os seres humanos, como reino de verdade e justiça. Fora dele só existe injustiça e maldade. A obtenção do pão cotidiano, na perspectiva da vontade do Pai, nada tem de posse egoísta. O pão nosso é para ser partilhado, para que não haja mais fome nem indigência.
E aí já começamos a mergulhar no clima da campanha da fraternidade. Dai vós mesmos de comer, repartir o pão com nossos irmãos e irmãs. Assim, meus irmãos e irmãs, o reino se concretiza de forma solidária e, sobretudo, na partilha. O pedido do perdão dos pecados, mais do que um desejo dos discípulos, é o grande anseio de Deus. Desejar o perdão consiste em querer recentrar-se no amor de Deus. Cair na tentação é abandonar o caminho de Deus para trilhar desvios que levam à condenação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, a fim de que pudéssemos nos dirigir ao Pai. Nos dirigimos a Ele com um coração contrito, liberto de todos os pensamentos ou ideias humanas, que pudesse assim intervir no nosso relacionamento com Ele. Sabemos que a nossa humanidade é decaída, assim como também os nossos achismos e julgamentos interferem no nosso desejo de fazer a vontade do Pai. Mesmo que tenhamos a maior boa vontade e a melhor das boas intenções, terminamos sempre por pedir a Deus coisas e situações que estão longe do seu desígnio para nós. Por isso, Jesus objetivamente nos leva, em primeiro lugar, a louvar e a ter compromisso com o reino dos céus, e, sobretudo, e a vontade do Pai, da mesma forma como acontece no céu. Então ele nos ensina a implorar pelas nossas reais necessidades do dia a dia e principalmente pedir o perdão como garantia de, concretamente, também perdoar os nossos irmãos e irmãs. Assim sendo, caríssimos irmãos e irmãs, Ele próprio nos dá dicas preciosas para não atropelarmos os desígnios de Deus, desígnio esse que Deus tem para cada um de nós, usando muitas palavras, pensando que assim seremos ouvidos. Tenhamos cuidado nos nossos momentos de orações, nos nossos momentos em que estamos ali buscando a intimidade de Deus, para não usarmos muitas palavras, não queremos aparecermos. Então perceba que simplesmente aprendamos a glorificar o Pai e pedir a Ele que o seu reino e a sua vontade aconteça em nós, aconteça na terra, e assim como acontece no céu. O pão de cada dia, o perdão pelas nossas culpas, na mesma medida em que perdoamos os nossos irmãos. Que nos ajude a não cair na tentação do pecado, mas nos livrar do mal que é o demônio. Assim fazendo, caros irmãos e irmãs, a nossa oração se torna um eco da oração que Jesus também fez a Deus, que é nosso Pai, dando assim motivação para que possamos vivenciá-la no nosso dia a dia de nossa vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, no dia de hoje devemos parar um pouco, pensar e refletir. Como costumamos rezar a oração do Pai Nosso? Você tem pedido do jeito que Jesus o ensinou? Você tem cumprido com o que reza na oração do Pai Nosso? Você já parou para meditar verdadeiramente a oração do Pai Nosso? O que precisa acontecer para que você possa assim rezar o Pai Nosso como o próprio Jesus nos ensinou? E após essa reflexão, peçamos ao Pai, sobretudo, o Espírito do Pai possa assim nos levarmos a transformar a nossa vida em uma vida de oração e a descobrir na oração o sentido da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão, minha irmã, desejo a todas as suas famílias que possa assim recebermos a graça de Deus. Que tenhamos assim uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre cada um de nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.